Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje. Quem é Jesus para vocês? A gente vem falando sobre o que ele diz, vem meditando, pensando acerca das suas palavras, mas quem é Jesus para você? Você já parou para pensar sobre isso? Para pensar o que significa Jesus para você? Jesus para mim é um amigo. A Bíblia diz que ele falou assim para os seus discípulos: Eu já não vos chamo servos, e sim amigos. Então, para mim, Jesus é um amigo. Jesus também é aquele que sacia a minha sede da alma, a minha sede do espírito. Porque ele diz: Eu sou a água da vida. Quem vier e beber de mim jamais terá sede. Ele também diz acerca dele mesmo que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então, para mim também, Jesus é um alimento espiritual, é aquele que alimenta a minha alma, que alimenta o meu espírito. Jesus também para mim é aquele que é a imagem do Pai, porque uma vez perguntaram para ele, os discípulos, mostra-nos o Pai, e ele disse: Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, então ele é meu irmão mais velho, porque em Jesus Cristo eu fui inserida em uma família e ele é o meu irmão mais velho. Ele também é o meu Salvador, porque ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Ele também é meu mestre, porque me ensina muitas coisas. Jesus é o Cordeiro Santo, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A palavra de Deus diz que Ele é o Príncipe da Paz, que Ele é um maravilhoso conselheiro, que Ele é um Deus forte, Ele é poderoso. A palavra de Deus diz que Ele é a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Tantos adjetivos e tantos outros que nós poderíamos ficar aqui uma tarde inteira citando. E você poderia dizer outros para mim. Você poderia falar acerca de quem é o seu Jesus pessoal, o que ele significa para mim. Talvez você só tenha ouvido falar dele, talvez você só conheça ele de histórias que você ouviu falar, ou porque sua mãe te contou, um parente contou, alguém falou sobre ele. Talvez ele signifique algo importante para você, ou talvez ele seja apenas uma história. Quem é Jesus para você? Certa feita, Jesus se aproximou dos discípulos e disse assim. Certa vez Jesus estava orando, isso está lá em Lucas, capítulo 9, um texto da Bíblia, e disse assim: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês? O que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ou em outra tradução, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão de Pedro, essa declaração de Pedro traz em si uma chave muito especial, de uma revelação muito especial, e na sequência Jesus diz que essa revelação não veio de Pedro simplesmente, mas foi o Pai, o próprio Deus quem o revelou. Quando Pedro entende que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa revelação ela é carregada de significado. Porque dizer que Jesus era o Filho de Deus é reconhecer que Deus é Pai. E para a cultura da época e para um judeu, reconhecer Deus como Pai era algo extraordinário e ainda é para nós hoje em dia. E eu queria te convidar hoje a olhar para Jesus
e reconhecer Deus como Pai. Porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele é a imagem refletida, exata, perfeita, o próprio Pai, mostrado para nós, revelado em carne. Nós precisamos olhar para Jesus e enxergar o Pai no seu amor, no seu sacrifício, na sua entrega, nas suas palavras. Quem é Jesus para você? Ele é a revelação perfeita do Pai, do amor do Pai, da entrega do Pai. Quando Pedro olha para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está ali mostrando a paternidade de Deus, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, esse amor que entregou o próprio Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. O Cristo é aquele que entregou a sua própria vida por amor de cada um de nós. O Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Filho do Pai. E nós também somos filhos desse Pai. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Naquele momento, Pedro teve uma revelação de quem era Jesus. Ele teve uma revelação de quem era Jesus. E porque ele teve uma revelação de quem era Jesus, ele entendeu quem era Deus. E Deus é Pai. E Ele nos ama profundamente. Por isso enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Nós estamos dando início a um período que nós chamamos na Igreja Cristã de Quaresma, que antecede a Páscoa, que fala do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu queria te convidar nesse período de Quaresma a pensar nesse amor que transcende a compreensão humana, a pensar nesse amor que nos alcançou no seu Filho amado Cristo Jesus, que é a revelação do Pai para nós, que mostra quem é o Pai, que se entrega por nós, que entregou seu Filho por nós, para que nós pudéssemos ter acesso novamente a Ele, comunhão com Ele, estarmos perto dEle novamente. Quem é Jesus para você? Quem você diz que Ele é? Nessa semana, ouça Jesus perguntando para você: quem você diz que eu sou? Qual seria a resposta? Qual seria a sua resposta para Jesus? Quem Ele é para você? Quem Ele é para você? Para Pedro, Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro entendeu que Deus é Pai e que Jesus é a expressão do amor de Deus por nós. Ele é o próprio Deus, expresso em amor, entregue em amor na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Que Deus te abençoe nessa semana, que nós possamos meditar nesse período de Quaresma até a Páscoa, no sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus pelas nossas vidas e na revelação desse Deus de amor, nesse Deus que é Pai. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, eu peço que o Senhor esteja derramando sobre nós a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade, e que tenhamos a capacidade de entender que o Senhor é Pai, que o Senhor nos ama e que entregou Jesus Cristo para morrer por nós, porque o Senhor nos amou infinitamente e que deseja que estejamos perto do Senhor novamente, como foi no Jardim do Éden. Senhor, nos ajuda a ter uma revelação do Senhor como nosso Pai. Deus nos abençoe, que essa semana seja abençoada pela presença de Deus e nós nos vemos na semana que vem para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. Deus te abençoe, uma ótima semana. Tchau, tchau.